Bom, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes da nossa economia, que afeta desde a grande indústria até o financiamento da cultura aqui no Brasil, o regime tributário do lucro real. Vamos entender não só o que ele é, mas por que ele é muito, mas muito mais do que só uma forma de pagar imposto. Para a gente entender o lucro real, primeiro a gente precisa responder a essa pergunta. A forma como as empresas pagam impostos, sabe? Não é só um detalhe contábil. É o que financia os serviços públicos e, como a gente vai ver, é uma ferramenta-chave para o governo manter a estabilidade do país, especialmente em tempos de crise. E por que essa discussão é tão fundamental? Olha só para esse número. Em 2014, a dívida pública do Brasil bateu 65% do PIB. Isso quer dizer que o governo tinha uma dívida gigante. E para conseguir pagar essa conta, a arrecadação de impostos, principalmente a que vem das empresas, se tornou algo absolutamente vital. Com esse cenário de pressão econômica na cabeça, vamos mergulhar na nossa primeira parte. Aqui, a gente vai conectar os pontos. Como é que a crise e a dívida do Estado acabam transformando a tributação sobre o lucro das empresas numa peça central para a máquina do país funcionar? Pensa nessa dívida como um peso enorme sobre o país. Cada real que entra pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, é fundamental para aliviar essa pressão. Não se trata só de pagar as contas do governo, mas sim de garantir a própria estabilidade econômica do Brasil. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê da importância desse imposto, vamos para o centro da nossa conversa. Afinal, o que é, na prática, esse tal de regime de lucro real? A ideia central é até que simples. A empresa paga imposto sobre o lucro que ela realmente teve. É diferente de outros regimes que usam uma estimativa, uma presunção. Aqui não. A base é o resultado contábil, que foi apurado, claro, com os ajustes que a lei manda fazer, é o imposto sobre o lucro de verdade. E é aqui que a coisa fica mais interessante, porque as empresas podem escolher. De um lado, tem o regime trimestral. A cada 3 meses fecha a conta e paga o imposto. É definitivo. Do outro lado, tem o anual. A empresa vai pagando umas estimativas todo mês e só lá no fim do ano faz um grande ajuste. A grande vantagem do anual é a flexibilidade. Se a empresa tem um prejuízo no meio do ano, ela pode suspender ou diminuir esses pagamentos mensais, gerenciando melhor o caixa dela. Isso é algo bem mais rígido no regime trimestral. Certo, mas e na prática? Como é que essa conta toda funciona? Vamos detalhar agora o passo a passo de como o IRPJ é apurado no regime do lucro real. O cálculo segue uma lógica de 3 etapas. Primeiro, se apura o lucro fiscal, que vai ser a nossa base. Segundo, em cima desse lucro se aplica a alíquota padrão de 15%. Mas, para as empresas que lucram mais, tem um terceiro passo, um adicional de 10% que incide só sobre a parte do lucro que passar de R$20 mil por mês. É um sistema progressivo, sabe? Quem lucra mais contribui com uma fatia maior. Bom, até aqui a gente viu a função mais clássica do imposto, arrecadar dinheiro. Mas o que torna o sistema brasileiro realmente fascinante é que o lucro real vai muito além disso. Ele foi desenhado para ser também uma ferramenta de política pública. E essa ideia, pessoal, essa ideia muda tudo. No Brasil, o imposto de renda das empresas foi pensado para ser também um mecanismo poderoso de investimento social e cultural. Vamos ver como. E aqui está o coração da coisa toda. Pensa assim, em vez de todo o dinheiro do imposto ir para um grande pote do governo, as empresas que estão no lucro real podem pegar uma parte desse valor e direcionar como se fosse um patrocínio mesmo para projetos específicos que o governo aprova. É uma forma inteligente de descentralizar o investimento em cultura e no social. E o alcance disso é enorme. A gente está falando desde a famosa Lei Rouanet, que financia shows, peças de teatro, exposições, até o fomento de toda a nossa indústria de cinema e televisão e até o Vale Cultura, que vai direto para o bolso do trabalhador, é sustentado por esse mecanismo. Na prática, o imposto de renda se transforma num grande patrocinador da cultura nacional. E essa lógica de usar o imposto como fomento não para na cultura, não. Vamos ver agora como ela se expande para outras áreas que são igualmente estratégicas para o desenvolvimento social do nosso país. Olha, o impacto social aqui é vasto. A mesma lógica de dedução do imposto ajuda a financiar desde o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que garante refeições, até fundos que cuidam de crianças e de idosos. E vai além, se estende a programas de saúde super importantes e até o desenvolvimento econômico de regiões inteiras, como a Amazônia e o Nordeste. Então, para a gente amarrar todo o que a gente viu hoje, chegamos à ideia central. O regime do lucro real no Brasil tem uma dupla função. Ele não só arrecada o dinheiro que o Estado precisa para funcionar,
mas ele também age como um motor de investimento, ajudando a moldar a sociedade e a impulsionar o desenvolvimento em várias frentes. E isso tudo nos deixa com uma reflexão poderosa, né? A forma como um país decide cobrar impostos de suas empresas revela muito sobre quais são as suas prioridades. O caso brasileiro, com esses incentivos do lucro real, mostra um caminho onde o imposto é também uma ferramenta de construção. A pergunta que fica é: de que outras formas um sistema fiscal poderia ser desenhado para nos ajudar a construir o futuro que a gente quer? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanharem esta análise.